Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Minha Fé. E o tema de hoje é o ateísmo. Vamos falar também para aquelas pessoas que, porventura, não acreditam em Deus. E elas existem na sociedade e elas têm espaço também para falar aqui no nosso programa. Eu estou ao lado de Eduardo Dias de Oliveira, ele que é um pesquisador, um biólogo, esteve recentemente na Universidade de Illinois como pesquisador, como professor assistente e estuda aí a vida, né? Vamos falar um pouquinho com ele. Obrigado por sua participação conosco, por ter aceito o nosso convite. Obrigado vocês por terem me convidado, por acharem que eu sou digno de falar um pouquinho sobre o assunto. E é isso aí, estamos dispostos ao debate. Maravilha. Você se considera um ateu, graças a Deus? Eu me considero um ateu. Quanto ao graças a Deus, eu não tenho certeza, eu deixo isso para as outras pessoas, mas eu me considero um ateu simplesmente por não acreditar que exista um Deus ou um ser divino especial tomando conta da gente por aqui. E sua relação com a espiritualidade? Espírito? Porque assim, tem várias vertentes, né, dentro do que a gente considera como religião ou como crença. Existem anjos, divindades, espíritos. Como que é a tua relação com isso? A primeira coisa que eu queria dizer é que o ateísmo não é uma seita, não é uma religião, não existe um grupo que se junta toda semana. Então, eu estou longe de querer falar em nome de todo mundo, em nome de todos os ateus, porque cada ateu é diferente. Sim. No meu caso, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nenhum outro ser sobrenatural, divino, não acredito em magia, não acredito em nada. Mas existem ateus que, por definição, é não acreditar em Deus, somente isso, Sim. que acreditam nessas outras vertentes, nessas outras variantes. Então, eles podem acreditar em anjos, em religiões que não necessariamente precisam de um Deus, eles acreditam em signos, eles acreditam em quaisquer outras coisas e eu não acredito. Então, a gente é muito Diversificado. Exatamente. E cada um respeita a sua própria... Exatamente. Né? Voltaire disse lá no Iluminismo, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Você concorda com ele ou não? Por não acreditar em Deus, eu não consigo concordar com Voltaire, né? Mas eu acho que a necessidade de invenção, se esse é o caso, vem pela necessidade do ser humano de se encaixar, de se encontrar e de talvez explicar de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, por termos consciência de que a nossa estadia na Terra é finita. Eu acho que os seres humanos se sentem vazios, inseguros, se não acreditarem em alguma coisa a mais do que isso. Entendo. E eu acho que muita gente tem, quando pensa numa pessoa que se denomina ateu, que se diz ateu, pensa numa pessoa fria, numa pessoa que não ama, numa pessoa que não é capaz de enxergar o amor ao próximo. Como que é isso? Como que é a tua relação com o amor ao próximo? Você é um pai de família. Você ama a tua família? Eu amo minha família. Eu amo meus amigos. Eu amo as pessoas e acho que é nisso que eu acredito. Em amar o ser humano, em amar o próximo. Quem acha que ateu não tem capacidade de amar, é talvez porque não conheça muitos. Somos uma minoria na sociedade e acho que menos ainda são os ateus que têm coragem de assumir por talvez sofrerem preconceito ou por conta de qualquer tipo de discriminação. Então, eu amo, e se a gente for pensar na natureza, os animais amam os seus familiares, os seus filhos, a sua prole, e eles não têm um Deus. Então, essa relação do amor, do carinho, da empatia, de ver um colega sofrendo, a gente sofre por ele, se a gente vê alguém feliz, a gente também fica feliz. Esses são sentimentos da natureza humana e acho que independe de ter um Deus mediando o amor. Se a gente pensar ao contrário também, a gente constata isso que você está falando, porque nem todo mundo que acredita em Deus ama o próximo, né?
Muito pelo contrário, a gente vê pessoas brigando, se matando por religião. Eu acho que assim, a gente vê muitas causas de conflitos tendo início na religião. Eu não quero dizer que nenhuma religião é necessariamente ruim ou que possa causar conflitos e guerras e só procurar isso. Mas muitos dos conflitos estão baseados nas crenças e não necessariamente nos ensinamentos, mas no ser humano fazendo a sua interpretação de um livro ou de um ensinamento ou de um dogma religioso e usando isso para o seu bem. E muitas vezes isso significa que eles exigem um distanciamento do outro, do diferente. Certo. Enquanto, para mim, eu acredito em aproximação das pessoas e do que é diferente. Certo. A morte de Deus, eventualmente, na sociedade, não deixaria uma lacuna, um vazio muito grande? Já que tem pessoas que se apegam nisso, na sua fé, enfim, ou nas igrejas que frequentam, nos centros que frequentam, para buscar auxílio psicológico, auxílio sentimental, enfim, até auxílio físico, né, de comida. Não deixaria um vazio na sociedade a morte de Deus? Vamos assim dizer? Ou o desaparecimento da crença, né? Eu acredito que não. Eu acredito que tudo que a gente encontra em Deus, a gente provavelmente encontra fora dele. Né? A amizade, o amor, o auxílio, ajuda psicológica. A gente vê diversas instituições, por exemplo, que não têm nenhuma ligação com Deus. Né? Organizações não governamentais, uma organização como Medicina Sem Fronteiras ou Médicos Sem Fronteiras, eles estão em lugares de extrema pobreza, de guerra, ajudando ao próximo e não necessariamente precisam de ter um Deus para fazer isso. Mas eu não acho que Deus vai desaparecer. Provavelmente eles estão, essas ONGs aí, que, né, Medicina Sem Fronteira, enfim, eles cumprem a vontade de Deus, ou do Deus criado, né, pela sociedade, né, vamos dizer assim, que é amor ao próximo, que é cuidar do outro, que é se importar, né? Sem dúvida, eu acho que se Deus foi inventado, ele foi inventado para que o ser humano tente fazer o bem, mesmo que a razão seja por medo ou por uma recompensa de um paraíso. Exatamente. Muitos humanos não precisam disso e eu não preciso disso. Eu procuro fazer o bem o tempo inteiro para todo mundo, independente do que vai acontecer comigo depois que eu morrer. A ideia é uma plantação aqui no planeta. A ideia é exatamente essa, sabe? O passado já é um pensamento, é uma memória. O futuro também é um pensamento, é o que a gente espera, é uma expectativa. A gente só vive o hoje. Não tem como não viver o hoje. Então a gente procura viver o hoje da melhor maneira possível e deixar um legado para que quando a gente morrer, a nossa memória aqui na Terra seja bem conservada. Se depois que eu morrer, eu chegar no céu e tiver um Deus, eu tenho certeza que se for esse Deus que todo mundo acredita, ele vai olhar para mim e vai falar assim: você foi um cara bom. Você é bem-vindo no céu. Entendo. Agora, se ele me julgar simplesmente por eu não acreditar nele, apesar de eu ter feito coisas boas o tempo inteiro, então eu não sei se ele é um Deus tão bom assim. Que precisa que as pessoas estejam o tempo inteiro de joelhos e fazendo orações. É nisso que eu acredito, que a gente faz o bem aqui e se houver alguma coisa depois, que assim seja. Você falou da questão de estar de joelhos, né, para esse Deus. Será que a sociedade criou um Deus parecido com o ser humano? O ser humano criou um Deus para ele que se assemelha, que sente ódio, que sente raiva, que pune, que julga. Será que seria mais ou menos nessa linha? Eu acho que é um pouco isso, Marco. O ser humano provavelmente colocou mais características humanas nesse Deus do que deveria ou do que precisaria. O que acontece é que, de repente, um Deus punitivo, um Deus que tem
um ego muito grande que deseja que as pessoas o idolatrem o tempo inteiro, não seja necessariamente um Deus, porque para ser um Deus ele deveria ser onipotente, onipresente, onisciente. Esse Deus já conheceria os seres humanos e já conheceria nossas escolhas, ele não precisaria punir ninguém, ele não precisaria fazer nenhum tipo de interferência nesse sentido. Certo. Se Deus não existe, e o diabo? O que você pensa sobre ele? Como eu disse antes, o ateísmo é a simples não crença na existência de um Deus, né? E como eu não acredito em Deus e o diabo, por todas as escrituras, ele foi criado por Deus, então ele não significa nada. A palavra diabo para mim significa absolutamente demônios, não significa absolutamente nada. E quando a gente vê aqueles testemunhos, por exemplo, nas igrejas, nos centros espíritas, talvez, até nos terreiros, enfim, de pessoas que foram curadas, que vão relatar lá que até na igreja católica tem muito isso, né? Sou devoto de tal santo, eu alcancei uma graça. Qual a sua opinião sobre isso? De onde vem isso? Acho que um pouco disso, ou desses fenômenos inexplicáveis, eles são exatamente parte do que significa fé. Que é acreditar em uma coisa sem evidências científicas, ou ainda acreditar que as pessoas podem sofrer uma interferência de fora de um ser inexistente, ou ser divino, nesse caso. Então, a minha opinião é que a experiência humana, a gente tem uma conexão muito forte com o nosso subconsciente, com o que a gente deseja que aconteça. Então, muitas das vezes, eu acredito que esses casos são simplesmente que ainda não conseguimos explicar, mas que existe alguma explicação. Sim. Pode ser uma manifestação da própria mente. Pode ser uma manifestação da própria mente. Nós gostamos muito de buscar uma conexão com um grupo, com uma experiência. Se eu chegar num lugar e esse grupo me acolher de uma forma mais calorosa, mais amorosa, desde que eu tenha tido uma experiência religiosa ou que agrade o grupo, às vezes inconscientemente eu tendo a demonstrar que foi isso que aconteceu e assim por diante. Entendo. No último censo, né, a última referência que a gente tem de 2010, desvendou o mito de que os ateus e agnósticos crescem em lares de pessoas sem religião, né? Isso porque 15% dos entrevistados afirmaram uma criação não religiosa contra 79% dessas pessoas que disseram ter crescido em família cristã. Os dados mostram uma desilusão das pessoas com as religiões? Será? As religiões, Marco, elas basicamente sempre existiram desde que as civilizações foram criadas. E Deus também sempre existiu, né? Se a gente for olhar para os primeiros impérios da nossa civilização, como, por exemplo, o Império Sumério, 7.000 anos antes de Cristo, os sumérios já tinham uma religião organizada, baseada em diversos deuses, e cada um desses deuses, eles representavam uma parte da cultura ou do dia a dia dessas pessoas ou dessa civilização. Então tinha lá o deus do sol, que é luz, e que por isso é um deus bom. Aí tinha a escuridão, que quando você saía à noite, um animal ou um inimigo poderia te caçar, te matar. Então a escuridão passou a ser sinônimo de coisa ruim. Então essas diversas linhagens, elas foram divididas por cidades. As principais cidades do Império Sumério, que eram 12 cidades, cada uma tinha o seu deus e eles se juntavam numa única religião.
Se a gente for para a religião judaica, eles tinham as 12 tribos. E eu não acho que isso seja coincidência. Exatamente o número 12. Se a gente for olhar o catolicismo ou o cristianismo, Jesus Cristo tinha 12 apóstolos. Se a gente olhar os signos do zodíaco durante um calendário, são exatamente 12. Porque as pessoas passaram a observar o mundo, a enxergar as coisas e tentar explicar o que não se conhecia. Então, primeiro foram os fenômenos naturais, que passaram a ser explicados como sendo produzidos por um deus ou por deuses. Depois disso, a gente tem, por exemplo, a própria Bíblia passou a explicar fenômenos científicos baseados nos babilônios, quando os judeus tiveram uma interação com os babilônios e dali saiu a ciência que está na Bíblia. Mas depois disso a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre o mundo e sobre o porquê das coisas acontecerem e como elas acontecem. Então, cada vez mais a necessidade de termos um Deus ou uma religião para explicar alguma coisa que a gente não conhece diminui, porque a gente consegue hoje em dia explicar por que chove, por que existe um eclipse solar, por que porventura o mar fica mais raso em determinadas épocas. Épocas do ano, sobe a porque, maré. exatamente, porque a gente tem aí influência da Lua, influência da gravidade do planeta e da Lua e dos planetas. Então, quando a gente coloca a explicação dos fenômenos naturais, e a gente não necessariamente precisa saber todos, eu não sei todos e estou longe de saber, e eu estou confortável em não saber o porquê das coisas acontecerem, e não necessariamente eu preciso de colocar uma explicação sobrenatural. Eu prefiro não saber do que eventualmente ter uma resposta errada, do que estar errado na afirmação de que existe alguém controlando isso tudo. Então, quando você coloca isso tudo e você coloca que muitas das religiões, e aí que está um dos problemas, é que as religiões são feitas e formadas por seres humanos, e seres humanos são pessoas, ou são imperfeitos, são corruptíveis, e eles buscam eventualmente usar a religião para explorar o próximo. Não todos, não todo mundo, mas isso acontece. Sim. As pessoas passam a se sentir desiludidas com a religião e, ao mesmo tempo, diminui a necessidade das pessoas usarem a religião para se sentirem confortáveis. Em 2017, o CNT Census fez uma pesquisa com a população brasileira, perguntando se as pessoas votariam em um candidato ateu. E constatou-se que apenas 13% dos brasileiros votariam num ateu para a presidência da República. Política, aparentemente, não tem nada a ver com fé. Né? Política é política, fé é fé. Por que as pessoas fazem essa associação, será? Marco, eu acho que exatamente porque as pessoas elas desconhecem sobre o ateísmo e elas desconhecem sobre a necessidade de existir algo maior para que haja moralidade e ética. Eu acho que a gente não precisa de ter religião para ter ética, para ter moralidade. Existem inúmeros estudos com animais, com crianças, que demonstra claramente que eles possuem ética e moralidade, mesmo sem nunca ter ouvido falar em religião. Né? Quando uma criança que nunca ouviu falar em religião ou em Deus vê uma criança chorando, vê que uma criança ficou sem um brinquedo, vê que uma criança, ela vai usar a empatia, ela vai dar um abraço, ela vai chorar junto. E quando a gente entende que o sentimento humano não necessariamente precisa de moralidade vinda da religião, e que um ser humano sem religião pode ser
honesto, qualificado, e ser um bom ser humano, talvez elas passem a acreditar que podem votar num político ou numa pessoa que não tem religião, que seja um ateu. Será que essa porcentagem baixa de pessoas que votariam em um candidato ateu é preconceito puro? Porque me parece. Eu acho que é exatamente isso, é preconceito puro. É essa concepção de que se você não acredita em Deus, ou que os males da sociedade são porque falta Deus no coração. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Sim. Esse cara só cometeu esse crime porque falta Deus no coração. Depende, às vezes esse cara é batizado, Sim. segue uma religião. Quantos políticos não conhecemos que são corruptos, de A, B e C, de direita ou de esquerda, e absolutamente todos eles seguem uma religião? Quantas pessoas, eventualmente, criminosos, condenados, estão na cadeia, e se você perguntar para eles, eu acredito que mais de 90% deles vai dizer que acredita em Deus. E ainda assim comete um crime, uma atrocidade. Então, eu acho que é preconceito puro, porque falta conhecimento, falta conversar, conhecer. Tá. O Estado laico é aquele que não privilegia e nem desfavorece qualquer crença, né? Mas a gente vê nos órgãos públicos, muitas vezes, um Jesus pregado na cruz, né? Nos tribunais de justiça, muitas vezes a gente vê essa figura lá. O Brasil é um Estado laico mesmo, será? Qual que é a tua opinião? Eu acho que não. E acho que as pessoas que querem forçar demais a religião sobre as outras e sobre as coisas do Estado, só pregam diversidade religiosa desde que a religião deles esteja incluída. Se um juiz de direito ou se um político colocar símbolos do candomblé ao invés de uma cruz, eu queria ver a maioria achar que isso é legal, achar que isso é simplesmente diversidade. Então, eu não acredito que o Brasil seja laico, porque as pessoas tendem a tomar decisões políticas baseadas em dogmas da religião que eles seguem e não que necessariamente vão ser diversas para todas as religiões ou mesmo para pessoas que não têm religião. Certo. E quais seriam os mecanismos, as ferramentas para a gente combater a intolerância? Porque tem gente que sofre intolerância religiosa pelo simples fato de ser umbandista ou candomblessista. E também tem as pessoas que são ateus e que também sofrem intolerância pelo fato de elas não acreditarem, né, na existência de um Deus, e elas são julgadas por isso. Como que a gente faz para reduzir essa intolerância, para melhorar a nossa convivência em sociedade? Eu acho que o primeiro passo seria diminuir as nossas certezas. Tem um ditado que diz que os sábios têm dúvidas e os tolos têm certezas. Então, eu como pessoa, eu estou muito tranquilo em ter dúvidas e não saber de tudo, e eu nunca vou dizer que eu sei tudo. Inclusive, como cientista, como pesquisador, é importante que eu não saiba tudo. Exato. Porque se eu souber tudo, eu não tenho nem emprego. Os cientistas são um grupo de pessoas que talvez sejam humildes, digamos assim, porque são os primeiros a admitirem quando não sabem alguma coisa. Por isso tem que continuar estudando e pesquisando para descobrir a próxima coisa, ao invés de ignorar evidências científicas e simplesmente dizer foi um Deus ou foi alguém que criou. Então, o primeiro passo seria ter incertezas. E um dos aspectos da incerteza seria, por exemplo, o uso do termo agnóstico, né? Que é exatamente a pessoa que não sabe. Então,
talvez o certo seria que todos nos chamássemos agnósticos. E aí, dentro de agnósticos, teriam os agnósticos que acham que Deus existe e os agnósticos que acham que Deus não existe. E não os que têm certeza que ele existe e os que têm certeza que ele não existe. Simplesmente porque é muito improvável que tenhamos qualquer evidência de que Deus exista ou de que ele não exista. A gente nunca vai conseguir bolar um experimento para explicar a existência ou a inexistência de Deus. Então, o primeiro passo seria aceitar isso. O segundo passo é ensinar a diversidade. Se a gente quer a diversidade ou a liberdade religiosa, então a gente tem que ser para os dois lados. Tem que ser a liberdade de acreditar naquilo que quer ou de não acreditar naquilo que quer. Exato. Enquanto isso não existir, enquanto o que for para você não for para mim, isso não é nem democracia, muito menos Estado laico, muito menos convivência em sociedade. Porque enquanto eu pregar a liberdade de acreditar numa religião e de usá-la na política ou de usá-la na escola, eu não posso ao mesmo tempo querer forçar o outro a acreditar na mesma religião que eu não posso querer forçar que o outro cuide do seu corpo da maneira que eu quero que o outro queira. Eu não posso invadir essas outras esferas, porque a liberdade em acreditar em alguma coisa, ela está exatamente no mesmo nível da liberdade de escolher qualquer outra coisa fora da religião também. Certo. Vamos a alguns dados interessantes aqui. Eu quero propor um momento de reflexão. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas a Coreia do Sul é considerado um país exemplo em educação e é um dos países mais ateus do mundo, né? A soma do número de ateus chega a 46%. O país tem a melhor educação pública do mundo e é um dos mais ricos do planeta. A Holanda, nos últimos anos, fechou 19 presídios por falta de criminosos. E o país está na lista dos mais ateus ou não religiosos do mundo. Assim como a Áustria, Noruega, Dinamarca, Islândia, Suécia, enfim, que são nações desenvolvidas e apresentam um cenário semelhante àquele da Coreia do Sul. É coincidência, mera coincidência, que esses países sejam mais não religiosos ou ateus? Ou você acredita que tem algo que a gente pode associar aí? Não é coincidência, não. Não acredito que seja coincidência, mas também não tenho certeza de que seja uma causalidade direta. Eu não acho que é o fato de ser ateu ou o fato de um país ter o maior número de ateus é que esse país vai ser mais desenvolvido. Mas acho que existe uma correlação direta. Porque, muito provavelmente, esses países focaram primeiro em educação, focaram primeiro em ensinar diversidade, em aceitar diversidade, focaram em ter um Estado laico e separar completamente religião de política. E eu não estou querendo dizer que um político não deva ter religião, ou que ele não deva rezar e pedir orientação para tomar a melhor decisão. Mas essa decisão não pode vir por causa da religião. Sim. Ele não pode impor o que ele pensa, né? Ou o que a religião dele ensina e aplicar diretamente. Assim como quando você vai a um médico, você não espera que o médico não seja bem preparado e simplesmente acredita em Deus que fecha o olho e vai fazer uma cirurgia em você. Você quer o médico mais preparado possível, que tenha estudado anos e anos de faculdade, residência, especialização, anos de experiência, que faça uma boa cirurgia. Se esse médico, enquanto se preparava, colocava a luva, fazia a oração dele, para ficar tranquilo, para fazer um bom trabalho, ótimo. Mas a gente espera que a religião não interfira.
E no caso desses países desenvolvidos, eu acho que é isso. Eles entenderam a não necessidade do uso das religiões dentro das esferas públicas, políticas. Deixaram com que as religiões e a fé sejam decisões individuais das pessoas. Se o mundo não tivesse religião, ele seria mais pacífico? Mundo mais pacífico? Não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu acho que o mundo hoje em dia, a gente nunca teve tanta paz no mundo, surpreendentemente. Se a gente for olhar a história das civilizações do nosso planeta, sempre existiram guerras, conflitos entre tribos, países, impérios. Então, hoje, quando a gente olha as guerras no planeta, tem 2 ou 3 acontecendo, 1 ou 2, 4 ou 5, e isso é um número muito pequeno perto do que sempre existiu nos últimos 7, 8 mil anos. Mas não necessariamente é por conta da religião, é porque a civilização, principalmente as civilizações agora, né, depois da civilização europeia, a parte do mundo do oeste e não necessariamente do oriente, essa evolução mais nova da civilização fez com que a gente evoluísse e procurasse menos guerras. Eu acho que existem religiões ou alguns dogmas nas religiões que podem ajudar a iniciar conflitos, mas não acho que necessariamente nenhuma religião é por si só bélica e baseada em guerra. Certo, infelizmente a gente está chegando ao final do programa, mas eu ainda quero fazer uma última pergunta para você. Você é pai, né? Inclusive de 2 crianças lindas que eu conheço. O que você vai dizer para os seus filhos sobre Deus, sobre esse planeta? Eles são pequenos ainda. Como vai ser esse ensinamento? Vai haver esse ensinamento? O ensinamento vai ser, e já tem sido, ame ao próximo, seja uma pessoa boa, faça boas escolhas, seja sempre gentil e procure viver em paz, viver em harmonia. E esse é o básico que eu acho que deveria ter em todo o manual de família, é o que deveria ter em todo livro religioso ou não. Uma Bíblia espetacular seria uma Bíblia que dissesse: ame ao próximo, não seja um babaca, não seja uma pessoa ruim, e no final tudo dá certo. Né? Eu acho que eles ainda são novos para entender conceitos abstratos ou conceitos de Deus ou de religião, mas quando eles crescerem, eu espero que eles aprendam sobre religião, mas mais do que isso, aprendam sobre religiões. Porque não adianta eu querer ensinar religião na escola se eu ensinar somente a religião que eu quero e não ensinar todas as outras religiões. Né? Porque não é por coincidência que a gente, em geral, segue a religião dos nossos pais, ou a religião predominante do lugar que a gente nasceu. Se talvez crescêssemos expostos à diversidade e, quando adultos, escolhêssemos a religião ou a não religião, acho que o mundo seria mais tranquilo, mais diverso, mais pacífico em geral. Então é isso que eu vou ensinar para eles. Maravilha, então. Muito obrigado por sua presença conosco. Eu agradeço e quero dizer que o Eduardo conseguiu um espaço na agenda aí para a gente. Ele estava na Universidade de Illinois, lá em Chicago, né, como pesquisador, como professor assistente, e agora eles estão de mudança para representar o Brasil lá na Nova Zelândia. Então ele conseguiu um espaço aí nesse meio termo, nesse período, para estar conosco e falar dessa situação do ateísmo, enfim. Conversamos bastante coisa, acho que foi produtivo, né? Marco, eu agradeço demais. Mais uma vez, só queria dizer que foi um prazer poder falar sobre isso. Dizer que isso tudo que eu falei são opiniões próprias, de leitura minha, de estudo, de vida,
que eu não falo em nome de outras pessoas, de outros ateus, e que eu procuro viver minha vida sem incomodar o próximo, fazendo bem sempre. Maravilha. E a você aí também, faça suas reflexões. Você acreditando ou não em Deus, você deve ser respeitado. Tá bom? Um grande abraço. Fique conosco.